Olá, meu querido, meu amado, minha amada, boa noite ou bom dia para você que vai me escutar mais essa palavra de devocional. A princípio, eu gostaria de pedir a você que seja um subscribe do nosso canal, um canal Impacto Gospel USA. E quando você acessar o YouTube, você vai então e clica para ser subscribe, depois clica no sininho para que você receba atualizações do nosso canal. Eu sou o pastor Sandro Bengnami, resido aqui na cidade de Everett, parte da grande Boston. Eu tenho um imenso prazer de deixar a você esse nosso número 2 devocional da palavra. Com certeza isso vai trazer edificação, alento ao seu coração neste momento que o mundo está passando por uma dificuldade. Um vírus afetou muitas pessoas espalhadas no mundo inteiro, mas nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus e trazer consolação ao seu coração e fé, para que nesses momentos de crise, de dificuldade, nós possamos crer no Senhor Jeová, o Deus eterno, todo-poderoso, porque só Ele pode trazer o seu poder manifesto em nossas vidas e nos proteger. A palavra de Deus para nós se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, e diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Só deixando claro aqui para nós também que o capítulo 15 ele consiste de 27 versículos. Eu não estarei ministrando os 27 versículos, eu estarei ministrando apenas 8 versículos introdutórios do capítulo 15. Vou voltar a ler no capítulo 15 e diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Vou começar explicando para você que Jesus quis dizer, esclarecer, usar aqui uma ilustração. A ilustração que Jesus está usando é de 3 elementos importantes. Primeiro, Jesus ele usa o elemento chamado videira. Videira é a árvore que produz a uva. Segundo, ele usa o elemento chamado agricultor. Agricultor é a pessoa que cuida da agricultura, que cuida das hortaliças. É a pessoa que está cuidando de qualquer que seja a plantação. E terceiro, Jesus ele usa o ramo ou os ramos, que são que brotam da videira ou de qualquer árvore, né? Brota o broto e depois vai crescendo, tornando-se um galho, um ramo desta planta. Jesus aqui está dizendo: Eu sou a videira e meu Pai, Ele é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que produz fruto, Ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimarão. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Nós sabemos muito bem que os 4 primeiros evangelhos, que são os evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão estar redigindo o nascimento, o ministério, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então a vida de Cristo, a vida de Jesus, esses 4 evangelhos, que são os 4 primeiros livros escritos no Novo Testamento, vão estar falando sobre
a história, a vida de Jesus, o ministério de Jesus. Uma das coisas importantes que nós temos que destacar para meditarmos um pouco neste capítulo de número 15 do Evangelho de João é que Jesus veio para produzir seguidores a ele e também deixá-los aqui na terra quando ele voltasse para a glória, para a eternidade, para as mansões celestiais, para que eles continuassem a fazer discípulos, a levar a palavra, a levar pessoas ao conhecimento, a seguir Jesus, a servir o reino de Deus. Então Jesus veio para formar discípulos. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando um pouquinho sobre quem são os discípulos, por que são chamados os seguidores de Jesus discípulos. E Jesus vem aqui introduzindo como uma parábola, como um exemplo, uma comparação. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Jesus está dizendo: eu sou a videira. Ele está dizendo: eu sou a árvore. E quem vem cuidar das plantações ou desta plantação ou desta árvore que é a videira é o agricultor, que é o Pai. Versículo 2 diz: todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda. Se nós então nesses dois primeiros versículos olharmos para este quadro, para esta, podemos dizer assim, essa visão lógica, nós vamos perceber que Jesus ele se coloca como uma árvore, como uma videira, que esta videira tem alguém que vai cuidar dela. Claro que para essa videira produzir frutos, ela tem que passar por estágios de crescimento, também estágio chamado estágio de poda, estágio de crescimento de novos brotos, das flores, das folhas e da frutificação. Tudo isso o agricultor vem e cuida desta videira. E ele agora vai mais precisamente dizendo assim, que todo ramo em mim que não dá fruto, ele que é o agricultor o corta. Então, quando o agricultor vem para sondar, para olhar, para analisar a videira e ver os ramos que saem dela, que produz através dela, se estiverem secos, com certeza vão ser cortados. Porque há uma arte na agricultura de podar as árvores, principalmente as frutíferas, para que possam nascer novos brotos e aí fortalecer a nova sementeira ou os novos frutos que vão nascer. Esses novos brotos, novos ramos, vão dar mais força para nascer frutos ainda mais saborosos e mais viçosos e de um tamanho muito mais espetacular. Então ele diz que se o ramo não estiver dando fruto, ele vai ser cortado. Mas o ramo que produzir fruto, ele vai passar, depois que produzir fruto, por uma poda, para que o quê? Produza mais fruto ainda. Isso nos dá a entender aqui, de uma maneira espiritual, que quando nós nos colocamos, que nós vamos entender aqui, que nós somos os ramos, que os discípulos que estavam ali ouvindo Jesus, ele estava colocando eles como os ramos, ou cada um individual como ramo. Se eles não produzissem fruto, eles seriam tirados daquele meio, eles seriam tirados daquele convívio, eles seriam tirados daquela parte pelo qual Jesus estava tentando formar, que era um grupo dos seus seguidores. Mas eles precisavam estar ligados a eles. E quanto mais estivesse ligado a ele, e as coisas que fossem retiradas ou a poda que viesse a podar, eles se fortaleciam através dessa poda. Isso que acontece com uma árvore, com qualquer árvore. Quando você poda e vem a chuva, vem o sol, vem a fertilização ali, para que esta fertilização adentre no solo e venha as raízes absorver essa fertilização. Quando vem
entrar no caule para chegar até os ramos, né? E vir aos frutos, você vai perceber que isso fortalece a árvore, fortalece os frutos, fortalece os ramos. E Jesus está dizendo aqui que todo aquele que permanece nele, ele precisa passar por uma poda, porque essa poda vai fortalecer o ramo a crescer de uma maneira mais espetacular, de uma maneira, posso dizer assim, de uma maneira mais exemplar, de uma maneira que venha produzir mais força e para dar frutos, que é a consequência do crescimento destes ramos. E ele diz: vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Se analisarmos o versículo 1 e o 2 e ligarmos ao 3, nós vamos entender que esta poda, ela vem e é necessária, porque quando a palavra de Deus, queridos, quando a palavra de Deus adentra na nossa vida, é como uma poda, ela vem para tirar as coisas impuras da nossa vida, ela vem para tirar o pecado, ela vem para tirar os maus costumes da nossa vida. E é isso que a poda representa, é isso que a palavra de Deus representa na nossa vida. Ela vem para tirar, ela vem como uma tesoura para poder cortar as coisas que são impuras. E quanto mais a palavra de Deus for lida, meditada e penetrar na nossa vida, e eu quero até te incentivar a você ler a palavra, meditando na palavra, com certeza a palavra de Deus, ela limpará você. E se você for limpo, você estará com a sua vida mais aberta para receber a seiva que a palavra produz em você. A seiva que adentra através da videira que é Cristo. Quanto mais Cristo estiver entranhado em você, quanto mais a palavra de Deus ela estiver dentro de você, Cristo estiver dentro de você, pode ter certeza de uma coisa: você vai passar por todas as tempestades da vida e permanecer firme. Aqui está dizendo: vós já estáis limpos por causa da palavra. Palavra é como uma poda. Palavra que tira as coisas que não prestam da nossa vida. Versículo 4 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se nós decidimos ser ramos ligados à videira, aliás, nós precisamos de entender, segundo aqui a palavra de Deus, que nós não éramos para ser ramos ligados à videira, porque nós não somos israelitas, somos gentios. Mas aprove a Cristo nos enxertar nele, aprove a Cristo nos ligar nele. E quando nós, através de Cristo, nos ligamos, colamos a ele, e ele se cola a nós, nós tornamos pessoas com as promessas de Deus presentes em nós. Jesus está dizendo: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se estivermos ligados a ele, enxertados nele, ele vai permanecer em nós. Mas se nós não quisermos, segundo o versículo 2 que fala, vamos ser cortados. Vamos continuar aqui, está dizendo: o ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver aonde? Na videira. Ninguém sozinho pode produzir fruto, ninguém sozinho pode ser igreja. Ninguém sozinho pode ser servo de Deus se não passar por Cristo, se não estiver ligado em Cristo. É Cristo que é a razão de nós sermos parte da videira, essência da videira, essência do reino de Deus. O ramo em si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Você só vai produzir fruto, eu só vou produzir fruto quando a essência de Cristo entrar em mim, que eu sou o ramo e ele a videira. Aqui está dizendo mais: tampouco vós podeis produzir fruto se não permanecerdes em mim. O segredo está aí, o permanecer nele. Se nós andarmos a nossa vida todos os dias nele, com ele, através dele, com certeza nós produziremos fruto, nós daremos fruto. Versículo 5 diz: eu sou a videira. Mais uma vez ele vem reforçar que ele é
a videira. Vós, agora claramente ele diz, vós sois os ramos. Ele está falando para quem? Para os discípulos dele, para aqueles que estavam próximos dele. E isso é transmitido a nós também, porque nós recebemos a Cristo como videira verdadeira da nossa vida. Nós somos ramos que não pertencíamos a esta videira, mas nós fomos colocados nele, ligados a ele. E nós passamos a ser da mesma essência da videira. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vê aqui o desejo de Jesus de nós produzirmos fruto, o desejo de Jesus de nós sermos como ele, o desejo de Jesus de nós, vamos traduzir isso para questões espirituais na prática, de nós, sabe o quê? De nós produzirmos o chamado fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, que são 9, eles são bem evidentes na palavra de Deus. O fruto do Espírito, ele tem o seu significado, ou seus significados maravilhosos. Porque o fruto do Espírito, a palavra de Deus, fala para nós que é amor. A palavra de Deus fala que é gozo, que é paz, que é longanimidade, que é benignidade, que é bondade, que é fidelidade, mansidão e domínio próprio. São essas 9 ramificações do fruto, 9 sabores que este fruto tem, ou podemos dizer 9 gomos desta laranja que é o fruto do Espírito que tem, que cada um destes gomos produz um sabor diferente de bênção na minha vida e na vida daquele que está recebendo a ação da minha vida, a bênção através da minha vida, através da sua vida. Então Jesus está dizendo, olha, se vocês forem ramos, ligados em mim, permaneceres em mim, e eu em vocês, vocês darão muito fruto. E ele ainda mais diz, o segredo, sem mim nada podeis fazer. Sem ele, nós não podemos ser pessoas abençoadas no casamento, abençoadas na vida espiritual, abençoadas no ministério, abençoadas na escola, abençoados como esposo, como esposa, como filho, como filha, como neto, como neta, como amigo, como bom profissional. Sem o Senhor nada podemos fazer, porque com ele vamos dar fruto, com ele vamos produzir esses 9 frutos, essas 9 ramificações, ações do Espírito Santo, e isto será prazível não só para nós, mas para as pessoas que vão estar convivendo conosco. 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará, pois tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimarão. Então ele está dizendo aqui, se nós não permanecermos nele, nós seremos podados, seremos tirados, seremos cortados, e aí vai secar, não vai ter vida mais. Isso é real. Se você chegar numa roseira e cortar um pedaço e jogar do lado, ela não vai produzir, porque não está ligado na essência, no tronco podemos dizer assim, da roseira. Assim é qualquer que for a árvore. Se você cortar um pedaço do ramo da videira e jogar do lado, ele vai morrer, com certeza, porque a vida está no tronco da videira. Aqui está dizendo, se alguém não permanecer em mim, isso é profundo, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimarão. Isso nos dá a entender também, sabe o que acontece? Quando nós não queremos viver em Jesus, com a essência de Jesus, com o DNA de Jesus, nós não queremos viver como ramos, como verdadeira ramo de videira, como videira, porque o ramo ligado à videira faz parte da videira. Se nós não queremos estar em Cristo Jesus, nós perdemos a vida, porque a vida está
na videira. A vida está em Cristo, a eternidade está em Cristo, o perdão dos nossos pecados está em Cristo. Só Ele pagou o preço para trazer vida para nós, e não é uma vida qualquer, é uma vida com abundância, é uma vida eterna, é uma vida com alegria aqui, e na eternidade nós iremos gozar 100 vezes tanto mais. A palavra do Senhor fala: serão cortados e lançados no fogo e se queimarão, ou seja, vão desaparecer, vai virar cinza, não vai ter mais aparência nem de ramo morto, porque vai ser totalmente queimado. 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se nós estivermos nele, é isso que o texto está dizendo, e a palavra dele estiver em nós. Então o segredo não é só de estar nele, mas é a palavra dele adentrar em nós, entranhar em nós. Aqui diz: pedireis o que quiseres e vos será feito. Que coisa tremenda e maravilhosa. Há uma sintonia de estar em Cristo. Estar em Cristo, a palavra dele com certeza estará em nós. A transformação que ele tem alcançará a nossa vida e acontecerá na nossa vida. E aí, na sintonia com ele, porque ele é o Deus de milagres, ele é o Deus que cura, que transforma, que faz maravilhas, que abre portas, que cura enfermidades, que transforma vidas através de nós, e na nossa vida acontecerá milagres, porque sintonizados a ele, tudo que nós pedimos segundo a vontade dele se é, para então o nome dele for e será glorificado. Tudo que pedirmos será feito. Versículo 8 diz: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornareis os meus discípulos. Sabe por quê que Jesus, no meu entendimento, estava aqui dizendo que ele é a videira, o Pai é agricultor, nós somos os ramos, precisamos de estar ligado a ele, a palavra tem que estar em nós, precisamos dar fruto? É porque tudo isso de dar fruto, de sermos abençoados, de nós pedirmos em oração, em sintonia com ele, havendo transformação na nossa vida e milagres acontecendo na nossa vida, tudo isso sabe para quê que é? Quando as pessoas que não são ramo, as pessoas que servem o inimigo, as pessoas que não servem a Deus, olharem para nós e nos ver enxertados nele, nos ver ligados a ele como ramos, ele é a videira e nós também parte dessa videira, sabe para quê? E por que eles vão olhar em nós e vão ver a diferença? Aqui está dizendo: é para que tudo aquilo que o Pai fez, tudo aquilo que Jesus fez em nós, venha redundar em glória ao Pai, venha redundar e as pessoas dizerem: olha, foi o poder do Deus Todo-Poderoso que fez isso na vida daquele ramo, que fez isso naquele ramo ligado à videira que é Jesus. E aí diz ainda: se as minhas palavras permanecerem em vós, aqui está dizendo, assim vocês darão o quê? Muito fruto, e tornareis os meus discípulos. Sabe o que é ser discípulo? Ser discípulo é ser um aluno. Ser discípulo é seguir as ideias daquele que está nos ensinando. Ser discípulo é imitar aquele que está nos ensinando. Os apóstolos, eles seguiram ao mestre que estava ensinando a eles. Quem era o mestre? Jesus. Os apóstolos imitaram a Jesus, seguiram as ideias de Jesus, foram os alunos de Jesus. Então, se nós queremos glorificar o Pai e dar fruto, nós precisamos de ser aluno de Jesus, de aprender com Jesus. Mas não é aprender e este aprendizado não ser colocado em prática. Jesus está dizendo: olha, quer ser um verdadeiro ramo? Quer ser um verdadeiro cristão? Quer ser um verdadeiro seguidor? Meu seguidor? Me imite, faça o que eu fiz.
Faça o que eu estou ensinando para vocês. Que as minhas palavras, que vocês lerem na Bíblia, que vocês escutarem o que eu falei, absorverem o que eu falei, para aqueles que me seguiram antes, que estão redigidas na Bíblia, coloquem em prática. Queridos, Deus não está à procura de cristãos nominais, de falar assim, eu sou cristão. Não, você pode falar que é um cristão, que a palavra cristão quer dizer pequeno ou pequenos, cristãos quer dizer pequenos cristos, que nós somos imitadores e servimos a Ele, porque nós fazemos aquilo que Ele nos ensinou e espelha em nós aquilo que Ele foi, e aquilo que Ele fez, e aquilo que Ele é, e aquilo que Ele falou. Tudo que Ele falou, tudo que Ele ensinou, tudo que Ele demonstrou, isso adentra em nós, porque nós somos os seus alunos, nós seguimos as suas ideias, nós imitamos as suas ideias, nós queremos ser como Ele foi, como Ele é. Isso é ser e tornar verdadeiros discípulos. Ele está dizendo, olha, se vocês entenderem que eu sou a videira, meu pai é agricultor, ele vai chegar até a videira e começar a olhar quem são os ramos. Vocês são ramos, estão enxertados, ligados a mim. Se não produzem fruto, são cortados, mas se produzem fruto, são podados para produzir mais fruto ainda. Mas a palavra precisa de estar em vós, ou seja, a seiva precisa de passar em vós, porque a seiva vai fortalecer. E se vocês produzirem frutos, o desejo do Pai como agricultor é que vocês produzam cada dia mais fruto, é que vocês vivam cada dia mais como Ele viveu, como Ele agiu. É isso que é ser um verdadeiro cristão, querido. Deus não está à procura de cristãos nominais, de cristãos que se preocupem em ter uma carteirinha de membro, de frequentar um templo. Não, Deus não está à procura destes, mas Deus está à procura daqueles que quando escutam a sua palavra penetra como a seiva dentro desta vida, dentro deste ramo, e transforme este ramo em um ramo forte para crescer mais, para soltar as flores, para produzir frutos comestíveis, frutos que as pessoas vão querer provar dele e querer também ser um ramo para produzir destes frutos. É tempo, queridos, de nós nos levantarmos como verdadeiros pequenos cristos, que siga o verdadeiro Cristo, a verdadeira videira, que sejamos ligados a esta videira, não para ser cortado, depois lançado no fogo queimado e não existir mais, não, mas lutar com todas as nossas forças, para que a força da videira entre em nós e permaneça em nós, para que a força da palavra converta de dentro para fora. Isto é ser verdadeira igreja de Cristo. Cristo está convocando uma verdadeira igreja que não decepcione a Ele nestas últimas horas. Cristo está querendo trabalhar e formar a verdadeira igreja, verdadeiros cristãos, verdadeiros ramos, que não o decepcione nesta última hora, que honre o nome de serem verdadeiros ramos ligados à verdadeira videira. E Ele está dizendo, nisto é glorificado meu Pai. Tudo que nós fazemos como ramos ligados à videira, dando fruto, vai glorificar a Deus. Você quer desonrar a Deus, meu querido? Não produza fruto. Você quer desonrar a Deus? Não esteja ligado à videira. Você quer desonrar a Deus? Não deixe Ele podar e tirar o que é de errado na sua vida. Você quer desonrar a Deus? Deixe Ele cortar você, retirar você da videira, para você perder a essência de ramo e de videira na sua vida. Mas você quer honrar e glorificar a Deus? Esteja ligado à videira. Produza muito fruto. E se você produzir muito fruto, você vai receber uma condecoração das pessoas olhando para você e do Pai que está no céu. Discípulos. É hora de nós nos levantarmos como alunos de Cristo. Não só como aluno que assente para ouvir, que assente para receber instrução, que segue as ideias assentado somente, não. Mas essas ideias são imitadas quando nós nos levantamos das cadeiras como alunos e começamos
a ser os verdadeiros imitadores da maneira de falar como Jesus falou, da maneira de pensar como Jesus pensou, da maneira de tratar as pessoas como Jesus tratou, da maneira de lidar, levando milagres, levando revelação do reino de Deus, como Jesus levou e trouxe para as pessoas. O mundo está carente, sedento de pessoas que são verdadeiros discípulos, que produzam o fruto do Espírito, com seus 9 gomos maravilhosos, saborosos, doces, o doce do amor, o doce da longanimidade, o doce da benignidade, o doce da mansidão, o doce do domínio próprio, o doce da paz, o doce da alegria, o doce da bondade, da fidelidade. Jesus quer que você seja um verdadeiro discípulo. Você está disposto a ser um verdadeiro discípulo? Você está disposto, disposta a negar as falhas, os erros, o pecado, o seu eu, para você viver segundo a essência de Cristo, que é a videira dentro de você? Se você estiver disposto, como Jesus declarou, se alguém quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ah, que coisa linda! Nesta noite ou neste dia, quando você for ouvir esta mensagem de meditação, Jesus está dizendo: eu sou a videira, o meu Pai é o agricultor, vós sois os ramos. E ele diz: sem mim nada podeis produzir ou fazer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que querem, segundo a vontade de Deus, é claro, e vos será feito. E ele diz assim: nisso vai ser glorificado o meu Pai. Você vai glorificar o Pai com aquilo que você é, discípulo de Cristo. E ele diz: vocês darão muito fruto e tornareis meus discípulos, tornareis verdadeiros cristãos. Fica esta palavra no seu coração. Você está disposto a isso? Faça essa oração comigo nesta hora. Diga assim: Senhor meu Deus, eu nego o meu eu nego a minha vontade, eu nego a vontade de querer fazer aquilo que eu bem entendo, que eu bem quero. Senhor, me coloque como um verdadeiro ramo ligado à videira verdadeira que é Jesus. Faça-me compreender quem é Jesus. Meu Deus, tu és agricultor, poda-me, retira o que o pecado tem feito, tem danificado em minha vida, e me faça como ramo ligado à verdadeira videira, crescer, dar folhas, dar flores, dar frutos e produzir muitos frutos, para que eu possa ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Meu Deus, eu quero orar agora nesta hora, te agradecer por esta palavra maravilhosa. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Sem o Senhor, como ramo, nós não podemos crescer e produzir frutos. Nada sem o Senhor, fora do Senhor, podemos ser nesta vida. Porque se nós quisermos ser fora do Senhor, nós vamos perder a vida, morrer, e ainda vamos ser queimados no fogo do inferno. Isso o Senhor não tem para nós. Meu Deus, quem está nesta tarde, nesta noite ou nesta manhã ouvindo esta palavra, trabalha poderosamente nesse coração. Faça esse meu irmão, essa minha irmã, essa vida, confessar Jesus como Senhor, suficiente Salvador, e chamar Jesus para o pegar e ligar a Ele, para trazer esta pessoa se conectar a Ele e aprender, lendo a Tua palavra, qual é o plano e qual é a vida
purificada, limpa, que o Senhor tem para nós, sem pecado, sem pecar, sem errar. Ó Deus, a tua palavra fala, vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. O que purifica a nossa vida, que nos muda, que nos faz verdadeiros ramos, verdadeiros discípulos, é a tua palavra, Senhor. Deus, leva as pessoas a absorver a essência da tua palavra. Tu és a palavra, Jesus. Sem o Senhor nada podemos fazer, nada podemos ser, mas com o Senhor nós podemos ser imitadores, seguidores e pessoas que estão vivendo segundo aquilo que o Senhor foi, e as pessoas vão poder dizer: é glorificado o Pai através desta vida que glorificou a Jesus primeiro como ramo ligado à verdadeira videira. Muito obrigado, Deus. Causa transformação nesta vida. Isso eu te peço e te rogo nesta tarde, no nome maravilhoso de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Sandro Bengnami, com muito prazer estou trazendo essa palavra devocional da palavra número 2. Que Deus abençoe a sua vida. Em breve voltaremos, em nome do Senhor Jesus. Seja nosso subscribe, depois clica no sininho para receber atualizações e também notificações do canal Impacto Gospel USA. Deus te abençoe, fique na paz de Jesus Cristo. O meu desejo é que você seja um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo.